Fala, noturnos! Tudo bem com vocês? Eu sou o Bruno, esse é o canal do Leitor Noturno e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o julgamento de Miracle Creek, livro lançamento da editora Trama, escrito pela Andy Kim. Então se liga aí no vídeo. Antes de mais nada, já deixe seu like no nosso vídeo, se inscreva no nosso canal, me conte aqui nos comentários se você já conhece a editora Trama, qual livro deles você mais gostou até agora. Eu tô simplesmente apaixonado pelo estilo da editora, porque eles são bem focados em suspense ou em fantasia, que são dois estilos que eu adoro muito, e os suspenses têm trazido uma originalidade nas histórias, na maneira como os suspenses são criados, na maneira como o enredo é construído, que tá me surpreendendo muito, e foi a principal coisa que me surpreendeu nesta maravilha aqui chamada O Julgamento de Miracle Creek. Qual é a sinopse do livro? Qual é a história contada no Julgamento de Miracle Creek? Miracle Creek é uma cidade no interior do estado da Virgínia, aquela cidadezinha bem rural, com poucos habitantes e tal, e lá vive uma família de imigrantes sul-coreanos. O pai dessa família decide criar um galpão, criar um novo negócio para a família, que consiste em colocar tanques de oxigênio para que pessoas entrem neles e façam um tratamento lá para diversos tipos de doença. Desde homens com infertilidade até crianças com autismo, que, segundo ele, esse tratamento dele melhoraria a vida dessas crianças, faria as pessoas serem férteis, acabaria com diversos problemas. Claro que esse empreendimento, podemos chamar assim, já começa causando muita desconfiança e, mais do que isso, começa causando muita ira em toda a população. Tem pessoal que não gosta, que acha que aquilo dali é charlatanismo, que acha que isso está fazendo mal para as pessoas, que quer que aquilo acabe, a ponto de irem lá na porta do estabelecimento e ficarem protestando e tentarem quebrar as coisas e tal, até que um dia os tanques explodem, 2 pessoas morrem, dentre elas uma criança autista que fazia tratamento lá. Esse é o começo do livro, não é nenhum spoiler, são as primeiras páginas. O livro já começa com essa explosão, com esse assassinato e com as coisas que irão se desenrolar a partir disso. Algum tempo se passa e estamos no julgamento de Elizabeth, a mãe do menino que morreu. Sim, ela foi considerada a principal suspeita de ter provocado este acidente. Por quê? Porque ela dizia que ela não queria o filho dela. Ela dizia que ela não queria que ele continuasse naquela condição, que era muito difícil de criar ele, e aí a gente já começa a ter alguns questionamentos sobre o livro, principalmente sobre essa personagem. Começa a ter o julgamento dela ali, as pessoas vão dar opiniões diferentes, vão contar como as coisas aconteceram, e aí entra a sacada mais legal desse livro, a originalidade imensa que ele tem. Toda a história é contada através do julgamento da Elizabeth. Então a gente tem os dias do julgamento que vão se passando e as pessoas vão depondo e aí vão contando a sua versão da história, vão falando sobre o passado, e aí você vai conhecendo cada um dos personagens, cada um dos responsáveis por aquilo dali, quem poderia ter cometido o crime, que se não foi a Elizabeth, e em meio disso surgem vários questionamentos, né? Um dos questionamentos é se esse tipo de tratamento poderia ser aplicado, se você levaria seu filho lá para fazer esse tratamento, se a doença que o seu filho tem ou a condição que o seu filho tem realmente depende de um tratamento desse tipo, se você pode desejar não ter seu filho por ele ter uma condição especial, que é muito duro, um debate muito forte, uma coisa muito pesada que o livro traz à tona. E não só de questionamentos e de polêmicas vive o livro vive de um grande mistério também, porque as histórias vão sendo contadas, algumas coisas não se encaixam, tem as pessoas que defendem a Elizabeth, tem as pessoas que querem que ela seja condenada o mais rápido possível, tem as pessoas que tentam condenar, inclusive, o idealizador desse projeto, que dizem que o culpado é ele de ter feito esses tanques de oxigênio e não ter cuidado disso. Ele, inclusive, receberia talvez um seguro se os tanques tivessem explodido, então ele também acaba se tornando um grande suspeito do livro. E, cara, esse livro, desde que eu vi o lançamento dele, não o anúncio do lançamento aqui no Brasil, que eu vi o anúncio do lançamento dele lá nos Estados Unidos, eu já fiquei muito afim de ler. Li a sinopse e disse, não, vou comprar esse livro em inglês. E aí, rapidamente, a editora Trama anunciou que traria o livro pra cá e eu fiz, meu Deus, eu preciso desse livro o quanto antes.
antes. Comprei ele na pré-venda, recebi e não me decepcionei nem um pouco, porque o livro é muito, muito, muito delicioso de ler. A maneira como a história se desenvolve, a maneira como a escritora coloca os capítulos, o desenvolvimento da história se dá a partir de um julgamento, deixa a leitura muito fluida e ao mesmo tempo te prende muito a leitura, porque vão surgindo coisas, certas pessoas vão dando certos depoimentos e aquilo dali vai te instigando a ler a próxima página, tu quer saber mais da história, tu quer ir mais pra frente nela. Algumas pessoas foram feridas durante durante a explosão e também tiveram sequelas e estão ali para depor sobre as sequelas delas, sobre o que elas viram naquela noite. É simplesmente fabuloso, é muito bom. É um livro assim incrível. O livro termina com uma coisa extremamente inesperada que, mesmo sabendo assim mais ou menos, eu saquei. Tem uma cena no livro que me fez sacar toda a história. Uma cena no meio do livro me fez sacar toda a história. Só que mesmo sabendo toda a história que ia acontecer, o final tem uma coisa muito surpreendente, muito dura e que gera mais novos questionamentos e que gera uma ideia sobre ética, sobre moral, sobre muita coisa. Muita coisa. Ele reflete milhares de questões que tu pode discutir a partir dessa leitura, a partir das coisas que ele te entrega, e é uma leitura que faz tu refletir muito e ao mesmo tempo te entrega um entretenimento muito forte, porque ele te traz toda essa questão assim de um crime ficcional e tu quer investigação, tu quer saber mais das coisas e ao mesmo tempo a tua cabeça está fervilhando com a história dessa mãe, com a história dessa criança que acabou morrendo, com a história de que será que esse tipo de tratamento poderia ser possível? Será que o governo deveria permitir ele? Ou será que deveria ser proibido e as pessoas não deveriam passar por isso? É demais. É muito, 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 muito bom. E eu sou estudante de Direito, tenho uma paixão muito grande por ler histórias de julgamento, histórias de true crime, só que esse livro vai além, assim, a maneira como ele coloca o julgamento ali é muito diferente da maneira, por exemplo, como o John Grisham coloca os julgamentos dele. Tu tá lendo quase a descrição dos depoimentos ali dos envolvidos no caso, tu tá participando daquela história, tu vai tirando as tuas conclusões também. O final é surpreendente, apesar de eu ter sacado algumas coisas, eu nunca imaginei as coisas que aconteceriam nas últimas páginas desse livro, então já te dá um boom muito maior. Os personagens desse livro são muito bons, são muito caracterizados, são muito bem colocados. Tem um ponto que é muito interessante também, porque a Andy Quinn, a escritora do livro, é descendente de sul-coreanos e ela coloca sul-coreanos na história, né? Os personagens principais ali, o cara que idealiza tudo, a esposa dele e a filha, que é uma menina de 16 anos, são sul-coreanos, imigrantes. Tem um pouco da cultura deles ali, é uma cultura asiática que vai entrando na literatura, que está fazendo muito sucesso lá nos Estados Unidos também, essa apresentação desse tipo de literatura, que para mim, por exemplo, é extremamente desconhecido, li pouquíssimas coisas a não ser mangá, li poucas coisas de japoneses ou chineses ou sul-coreanos mesmo. Há pouco tempo o filme O Parasita ganhou Oscar, né, um filme sul-coreano também, então tá tendo um investimento na cultura na Coreia do Sul muito forte, isso está sendo muito legal e está reverberando em outros lugares do mundo. É muito legal ver isso chegando também aqui no Brasil, ver isso fazendo sucesso nos Estados Unidos, e o livro fez muito sucesso por lá. E o sucesso da Andy Quinn foi tão forte que ela ganhou uma dezena de prêmios como o melhor livro iniciante de uma escritora, de diversos tipos de premiação diferente. Isso está sendo muito legal, é o livro de estreia dela e já está fazendo muito sucesso. O livro é finalista do Good Choice Awards, né, do Goodreads, que é o principal site americano de literatura, né, de resenhas, de reviews de livros. Está concorrendo entre o melhor suspense. Ficou durante muitas semanas como o livro mais vendido, como melhor livro nas listas dos principais jornais americanos, né, do New York Times, do Washington Post. Tá fazendo um sucesso tremendo. É muito legal também ver esse livro chegar rapidamente aqui. O livro foi lançado recentemente nos Estados Unidos, chegou ainda esse ano aqui no Brasil. Então é assim, ó, fabuloso. O livro me lembrou muito, tá? E aí eu volto no assunto que eu falei com vocês aqui no começo do vídeo. Me lembrou muito Ex-Mulher, outro livro que saiu pela editora Trama e que também tem um enredo que é contado a partir... Começa com um assassinato, né? Começa com uma morte, assim como o Miracle Creek. Começa já com, talvez seria o ápice do livro ali, e depois a história
história do passado até chegar àquela morte vai sendo contada. No Ex-Mulher é contada através do pensamento das duas personagens principais e também de alguns depoimentos de testemunhas lá que estavam na data do assassinato. Nesse livro é contado através do julgamento, e isso vai muito ao encontro assim, do estilo literário que a Trama está buscando trazer para os leitores brasileiros com o seu novo projeto aí desses livros de suspense e mistério. Então, aguardo mais livros desse tipo, aguardo mais livros com essa intensidade, mais livros que tenham essa construção tão original, que tragam um jeito de contar a história muito diferente do que a gente está acostumado. E isso é muito legal para a literatura, assim. Eu leio quase 200 livros por ano, e quando eu pego uma coisa que é diferente da maioria dos livros que eu li naquele ano ali, isso me chama muito a atenção, me agrada muito mais o livro, porque eu digo, nossa, essa não é a construção que eu esperava para um livro de suspense, e essa construção ficou muito legal, quero mais desse tipo de construção, dá para fazer literatura diferente, mesmo a gente tendo dezenas de milhares de livros aí espalhados pelo mundo. Então isso é muito legal, gostei demais. Fica a dica para vocês aí, O Julgamento de Miracle Creek, da Andy Quinn, assim como fica a dica de vocês acompanharem a editora Trama, que tá com lançamentos maravilhosos, novos todo mês. Tem Ex-Mulher, tem Aqueles que Queriam Minha Morte, que foi um dos primeiros livros de suspense que ela lançou, e vale muito a pena. Conheçam a editora Trama, conheçam O Julgamento de Miracle Creek, conheçam Andy Quinn. Espero que ela volte a escrever livros rapidamente, porque eu gostei muito do estilo literário dela, preciso ler mais Andy Quinn. Me conta aí se você já leu O Julgamento de Miracle Creek. Foi um livro que desde o lançamento dele, os vídeos aqui sobre lançamentos eu já tinha falado nele, no meu Instagram, desde o dia que eu vi que ele ia ser lançado aqui, eu comentei sobre ele, nas nossas lives aqui do canal também comentei, porque era um livro que eu tava querendo muito, e é muito legal quando tu pega um livro e ele atende todas as tuas expectativas, e ele te surpreende, ele te entrega uma coisa que tu não estava imaginando, e são coisas inimagináveis da primeira página até a última de Julgamento do Miracle Creek. Me conta aqui nos comentários o que você achou do nosso vídeo, se você já leu algum livro da editora Trama, e também se você já leu O Julgamento de Miracle Creek, o que você acha aí, é um dos melhores livros que você leu esse ano. Por enquanto, para mim, está sendo. É isso aí. Boa semana a todos e boas leituras.